Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Leandro, sou professor de Biologia Celular e Molecular de vocês, aqui do curso de Ciências Biológicas e modalidade EAD da Unicesumar. Sejam bem-vindos, então, à nossa disciplina. Espero que o nosso conteúdo seja muito bem apreciado por vocês e eu estou disponível para sempre que vocês precisarem para a gente tirar as dúvidas nas nossas aulas, nos nossos momentos ao vivo para retirada de dúvidas. Eu trabalharei junto com a professora Daniela, que é a nossa professora mediadora, e a gente vai estar em contato aí com vocês durante esse nosso processo da disciplina. Nós vamos iniciar a nossa disciplina hoje, mas com uma introdução da biologia celular, entender alguns conceitos, um pouquinho do histórico da biologia celular, e para mais para frente, ali, segunda e terceira aula, a gente conseguir aprofundar um pouco mais sobre a célula. Já nessa primeira aula, a gente vai entender um pouquinho de como a gente pode aplicar os nossos conhecimentos da biologia celular no ambiente que nós estamos vivendo hoje, né? Por exemplo, o coronavírus, aí, que está sendo muito falado, e é um momento que a gente está passando de turbulência agora, mas muita gente ainda não conhece muito, sabe essa transmissão, como funciona, mas o que é que transmite, como é esse vírus? A gente vai entender ali também, que também está dentro do estudo da biologia celular. Vamos diferenciar os tipos de células existentes e espero que vocês possam aproveitar o máximo aí dessa disciplina. Nós vamos iniciar, então, com o nosso slide. Só iniciar aqui para vocês. Então, nós vamos falar de biologia celular e molecular. A biologia celular e molecular, nós vamos trabalhar em dois momentos. A parte mais biologia celular e a molecular lá no finalzinho do nosso módulo, que é mais relacionada à parte de como aplicar esses assuntos da biologia celular em laboratórios, técnicas novas de biotecnologia que podem ao vivo, vocês poderão tirar as dúvidas referentes, então, àquele laminário que vocês têm acesso. Galera, eu gosto de deixar sempre aqui para vocês uma mensagenzinha, e essa mensagenzinha mesma que eu já usei em outras aulas anteriores, que é fazer todos os dias as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é a maior prova de insanidade, né? Segundo Albert Einstein aí. Ou seja, se a gente bater sempre na mesma tecla, né? Apertar ali no teclado o A, mas a gente quer um B, se a gente não se incomodar em mudar, né, em buscar algo novo, a gente sempre vai continuar batendo na mesma tecla. E isso que vocês estão fazendo nesse momento é muito bom para vocês. Por quê? Vocês se sentiram incomodados com a situação ou tinham vontade de fazer uma graduação e foram atrás. E, gente, fazer uma graduação em EAD é um desafio muito grande, tá? Eu parabenizo vocês que têm que ter força de vontade e um autocontrole muito bom para conseguir domar uns conteúdos e buscar esses conteúdos, então, em outras plataformas, que não só a nossa plataforma aqui de aula, mas vocês têm um livro didático, você tem N plataformas aí na internet hoje que auxiliam vocês nos estudos. Então, eu falo assim, vocês, quando se formam, vocês têm, então, um passo à frente, porque vocês já se formam sabendo aonde buscar soluções para as dúvidas de vocês. Então, quando vocês se sentirem incomodados e buscaram fazer essa graduação, vocês já estão almejando algo melhor, algo diferente para o futuro. Então, vocês saíram do conforto e estão procurando algo melhor aí para o futuro de vocês, e com certeza, quando vocês se dedicam àquilo que vocês gostam, vocês têm futuro. Experiência própria. Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre a unidade 1 e 2 do livro didático de vocês, lá de Biologia Celular e Molecular.
E tem algumas coisinhas que eu vou falar aqui que não tem no livro, algumas coisas tem no livro, a gente vai linkando algumas coisas, tá? Ali do ladinho tem para vocês um globo terrestre. E se a gente olha um globo terrestre, a gente sabe que ele está cheio de vida, tá? Nós temos num globo terrestre, por exemplo, dois tipos de componentes bióticos e abióticos. Ou seja, os bióticos, os componentes vivos, e os abióticos, os componentes não vivos, né? A matéria inanimada ali da Terra, como a água, o solo. Mas quando a gente olha ali o globo terrestre, vamos pensar só nos seres vivos. O que há em comum entre todos os seres vivos do planeta Terra? O que existe em comum em todos eles? Indiferente de qual for, de qual reino que ele pertence, né? Que é a próxima pergunta. O que há em comum entre os seres vivos dos 5 reinos existentes, né? Monera, que são as bactérias, as arqueobactérias, reino dos fungos, que são os fungos, reino das plantas, reino dos protistas, onde temos os protozoários e as algas, e o reino animal, onde estão todos os animais. O que existe em comum entre todos esses animais, entre todas essas plantas, entre todos esses fungos, e entre todos esses seres vivos? Células. Todos eles, todo ser vivo, indiferente de qual for, ele existe pelo menos uma célula, que nós chamamos então de seres unicelulares, seres que são compostos por apenas uma única célula, ou multicelulares, né, quando tem várias células, por exemplo, nós somos seres multicelulares. Se a gente pegar uma bactéria, é um ser unicelular, ele é composto por uma única célulazinha, a gente vai até estudar ela aqui. Se a gente pegar um protozoário, ele é uma única célulazinha. A gente tem algas unicelulares também. Então, são seres pequenos, unicelulares, e ali na célula ele tem todas as funções necessárias para o desenvolvimento da vida. Já seres multicelulares, né, seres compostos por várias células, em sua maioria, eles possuem, então, diferenciação de células. Como nós temos células do tecido epitelial, nós temos células do tecido muscular, células ósseas, neurais. Então, todas essas células são células diferenciadas que formam um organismo vivo, mas essas células possuem estruturas semelhantes, possuem composições semelhantes, tá? E essas composições, elas são semelhantes não somente em nós, animais, mas elas também são semelhantes entre nós e seres vegetais e fungos. Cada reino tem a sua peculiaridade, mas em geral, a base celular é a mesma, tá bom? Então, biologia celular e molecular. O que é a biologia celular? O que essa área de conhecimento estuda, né? Então, galera, a biologia celular, já o próprio nome diz, biologia, né, que é o estudo da vida, celular, é o estudo das células. Vocês também encontram biologia celular com o seguinte nome, citologia. Cito significa células e logos vem de estudo, então é estudo de células. E essa área de biologia celular e molecular, ela estuda a estrutura das células, qual é a composição dessa célula, o que é a estrutura, uma membrana plasmática, uma parede celular, aquela organela, o núcleo, o material genético. Ele tem, então, função celular, quais as funções que essas células exercem, o metabolismo celular, o que ela faz ali para ela poder ter energia para sobreviver. Aí ali também fala do dogma central da biologia, que é o processo de duplicação do material genético, transcrição desse material genético em RNA e produção de proteínas se for um RNA mensageiro. Essa parte do dogma central da biologia a gente vê aqui em biologia celular, mas em genética a gente torna a falar na disciplina de genética. Então, em biologia celular a gente tem uma base desse conteúdo e em genética é aprofundado. Divisão celular, que é mitose, meiose. Vocês devem lembrar lá de quando vocês fizeram o ensino médio dessas palavrinhas mitose, meiose, né? É um conteúdo simples, mas a gente tem que prestar muita atenção aos detalhes. E eu coloquei etc. porque tudo o que envolve célula, todos os estudos que envolvem célula, está dentro do biologia celular. Células cancerosas, células de tudo quanto é tipo, células totipotentes, pluripotentes, são as células tronco, estudos de citogenética, que são estudos relacionados lá no colégio, vocês também devem lembrar quando fizeram, lá dos cariótipos com os cromossomozinhos, né? Aí vocês falam, trissomia do 21, síndrome de Down, trissomia do cromossomo 18, errors, isso também é estudado em biologia celular. Então, essa parte a gente chama de citogenética, ou seja, é a genética da célula, ok? Vamos continuar, então?
Então, vou falar um pouquinho sobre a história da biologia celular, para a gente entender alguns conceitozinhos, de onde veio, para onde vamos no futuro. Então, Robert Hooke, né, ou Hooke, em alguns lugares vocês vão escutar essa pronúncia, em análise de cortiça, ele deu nome às células. Célula, do diminutivo de célula, que significa pequeno compartimento. Cortiça, ela é uma casca, tá? É o super ali de uma planta, de uma árvore, que é muito comum na Espanha, que tem uma casca bem grossa. E ali você tira a cortiça, que é o que é feita a rolha da champanhe ali, do vinho. Então, essa cortiça é formada por células. E ele viu, então, nesse microscópio que está aqui do ladinho, que é o microscópio utilizado por ele, que nessa cortiça existem estruturas bem pequenininhas, que ele denominou de células. Aí, mais ou menos na mesma época, ali, ó, Anthony von Leeuwenhoek, ele descobriu o espermatozoide, em 1677, analisando os próprios espermatozoides nesse microscópio que vocês estão vendo aqui do lado. Ele é pequenininho, mais ou menos desse tamanho, e ele tem essa haste, esse parafuso, que ele fazia, então, ele aproximava ali da lentezinha pequena o que ele estava observando, e ele colocava isso contra a luz, e através da passagem da luz ele conseguia enxergar o que estava acontecendo ali, o que tinha ali. E ele observou, então, os espermatozoides, ele viu que possuía caudas, né, os flagelos ali para movimentação. Além dele observar, então, e descobrir os espermatozoides, ele observou também micro-organismos, como os protozoários e hemácias, tá? Micro-organismos como os protozoários e as hemácias, que são os glóbulos vermelhos do nosso sangue, que estão ali junto a proteína, a hemoglobina, que vai ajudar na distribuição do oxigênio pelo nosso organismo. Aí ali tem para vocês, ó, o microscópio utilizado era de 200 vezes até o mais potente que ele conseguiu desenvolver, utilizando ali o Robert Hooke como uma base, né, ele conseguiu melhorar microscópios, ele chegou então até 1000 vezes ali de ampliação do que ele podia observar. Daí, em 1810 a 1882, né, que sobreviveu esse Theodor Schwann, ele criou a base da teoria celular, que foi, então, em 1821 a 1902, quem viveu foi o Rudolf Virchow. Ele melhorou essa teoria e ele passou a se chamar de teoria celular moderna. O que significa isso? Todos os organismos, como a gente falou, são formados por células, indiferente se ele é uni ou multicelular. A célula é a unidade estrutural e funcional de tudo que é vivo, ou seja, tudo que existe num ser vivo acontece dentro da célula, é ela que dá estrutura a um ser vivo, é ela que cria as estruturas que vão dar de um ser vivo. Né? O nosso tecido epitelial é formado por células, é elas que estruturam o nosso tecido. Igual o nosso coração, é formado por células, que estruturam, junto com proteínas, o nosso coração, por exemplo, nossos músculos. Todas as células originam-se de células pré-existentes por divisão, ou seja, nenhuma célula surgiu do nada, uma surge a partir de outra, através da divisão celular mitótica ou meiótica, a gente vai ver isso ainda mais para frente. Todas as células têm basicamente a mesma composição química, a gente vai ver ali que a membrana plasmática de todas as células são idênticas, né, em composição, nos componentes que existem, beleza? E todo o fluxo de energia da vida, metabolismo bioquímico, ocorre dentro das células. Vocês lembram lá? Respiração celular, fotossíntese, fermentação, quimiossíntese. Esses processos bioquímicos ocorrem dentro das células, às vezes dentro de organelas específicas para isso. Aqui na biologia celular a gente vai ver de uma forma mais sutil, né, uma forma mais introdutória, essa parte da bioquímica, e lá no conteúdo da disciplina de bioquímica vocês aprofundam mais esse conteúdo, devido a vocês já terem uma base maior da química também. Aí nós vamos falar da origem prebiótica de compostos orgânicos. Tá, a gente sabe que são células. Quando vocês forem ver lá a evolução, você vai se falar de teoria da biogênese e biogênese, ou teoria da geração espontânea, que ele vai falar que um ser vivo não surge do nada, de ser matéria inanimada, ele surge de algo já pré-existente. Mas daí chega um ponto de interrogação. Da onde veio a primeira célula? Né? Aquela famosa pergunta, é semelhante. Quem veio primeiro, ovo ou galinha? Então a gente tem, de onde veio a primeira célula? Esses organismos são formados por células. Aí ali está para vocês nos slides. Ó. A teoria de coacervados, ou teoria gradual dos sistemas químicos, também chamada de hipótese de Oparin-Haldane.
Essa teoria é interessante vocês pegarem para dar uma lida, porque ela explica para a gente de onde surgiram os primeiros compostos orgânicos que futuramente deram origem às células. A gente sabe que na Terra primitiva existia metano, amônia, existia outros gases que tem, tipo o monóxido de carbono, tinha o hidrogênio, tinha a água, só que nenhuma dessas moléculas são orgânicas. E devido às descargas elétricas de temporais, sol muito forte, porque essas nuvens de ozônio ainda não eram desenvolvidas, né? Então nós tínhamos a radiação muito alta ainda incidindo sobre a Terra. Essas moléculas existentes na atmosfera, elas se rearranjam devido então a radiação, a descargas elétricas. Então essa alteração das moléculas químicas, esses novos rearranjos dessas moléculas químicas, elas fizeram, então, com que novas moléculas surgissem, que são moléculas orgânicas, ok? Aí, para comprovar essa hipótese, o experimento de Miller e Urey, em 1952, que é composto, então, por essa estrutura aqui, eles montaram um experimento para testar. Então, eles se sentiram incomodados com aquela pergunta, e eles questionaram, estudaram e foram atrás de experimentar para chegar numa conclusão. Isso a gente chama de método científico. Quando a gente busca a resposta de algo, experimenta aquilo para chegar num resultado e compara. E eles fizeram o quê? Eles pegaram um circuito fechado de canos de vidro, e nesse circuito aqui eles colocaram água, e aqui dentro também existiam os mesmos gases existentes nesse circuito na Terra primitiva. E nesse balão eles colocaram descargas elétricas. Então esse vapor de água que passava aqui junto com os gases inseridos e as descargas elétricas fez com que essas moléculas se rearranjassem. Aí passava por dentro da água fria, né, um condensador, esse vapor condensa, a água resfria e volta a ficar líquida. E aqui embaixo, nessa curva de baixo desse experimento, eles viram que começaram a formar então moléculas orgânicas, que são aminoácidos. E esses aminoácidos, eles são a base para uma proteína. Uma proteína é uma cadeia de aminoácidos. Então começou a formar moléculas orgânicas. Dentre essas moléculas orgânicas, se eu não estou enganado, tinha glicina, que é um dos aminoácidos. Aí Fox, ele fez a segunda parte do experimento, né, que é da segunda parte da hipótese Oparin-Haldane. Na segunda parte da Oparin-Haldane, eles falavam o seguinte, que essas moléculas, então, que foram criadas, elas começaram a se rearranjar em estruturas maiores, começaram a se ligar em estruturas maiores, e começaram a formar membranas de água, formando, então, o que são chamados de coacervados, ou coacervatos, que vão dar origem às primeiras células vivas ainda. Então, os coacervados ainda não são seres vivos. Aí, o Miller e Urey, então, fez a primeira parte da hipótese de Oparin-Haldane. Fox veio e fez a segunda. O que ele fez? Pegou água salgada e ele colocou, então, essa água salgada nas mesmas condições que existiam na Terra primitiva e ele observou que membranas de água eram formadas. Então, chegaram na conclusão de que essas moléculas orgânicas formadas, elas começaram a ser fechadas e ficavam presas dentro dessas membranas de água, dando origem aos conservados. Aí nós temos ali ainda assim, Nicolas André de Bois-Regard, que viveu de 1658 a 1752, ele era, se não me engano, era francês, ele falava então que os micro-organismos, que agora já pulando um pedaço, né, da história, os micro-organismos que formados, eles começavam a infectar pessoas e causar doenças. E daí veio Louis Pasteur e comprovou o que a gente chama de teoria da biogênese, onde ele começou a ver que substâncias nutritivas geravam moléculas. E essas moléculas eram as células, micro-organismos, que surgiam de outros micro-organismos. Então, se a gente pensar numa linha de raciocínio, a gente tem aqui as células sendo formadas de outras células, mas que a primeira célula foi formada aqui pelo que a gente entende da hipótese de Oparin-Haldane, lá na Terra primitiva ainda. E foi comprovado depois por Miller e Urey. E daí, nós temos também o vírus. Só que o vírus ele começou a ser estudado muito depois, porque nos microscópios ópticos de luz que a gente tem no laboratório, ou esses microscópios existentes naquela época, faziam com que a gente não conseguisse ver os vírus. Tá? Eles só conseguem ser observados em microscopia eletrônica, são microscópios muito mais potentes,
que vão fazer com que esses vírus consigam ser vistos. Tem até imagem de vírus aí para frente para a gente ver de microscopia. Então, essas células, elas começam a passar por processos e começam a produzir energia. Existe, então, um tema que é chamado de evolução dos processos energéticos celulares, com uma hipótese chamada de hipótese heterotrófica, que significa hétero diferente, trófos e alimento. Então, eles buscam alimentos, não produzem o próprio alimento. Então, nós tínhamos lá as primeiras formas de vida, né, as primeiras células existentes na Terra, elas estavam num ambiente rico em substâncias orgânicas, porque eram formadas lá, como a gente viu agora há pouco na teoria de Oparin-Rodani, mas não tinha oxigênio nessa atmosfera, ainda não tinha O2 da forma respirável, utilizada para processos aeróbicos energéticos. Então, esses seres vivos, eles eram anaeróbicos, não utilizavam oxigênio nos seus processos metabólicos. E então se tem a ideia de que esses indivíduos faziam fermentação. Ou seja, se a gente for pegar hoje para ver fermentação, os nossos fungos, por exemplo, Saccharomyces cerevisiae, que produz cerveja, cachaça, etanol, eles pegam a glicose, que é o açúcar, C6H12O6, transforma isso em etanol, num processo bioquímico, transforma isso em etanol, gás carbônico e energia, que é a ATP. ATP significa adenosina trifosfato. Essa ligação dos fosfatos na molécula de adenosina tem energia acumulada, ok? Lá na bioquímica vocês vão entender muito bem isso daí. Então nós temos aqui gás carbônico, a molécula orgânica sendo consumida, e o que está sendo liberado para a atmosfera? Ó, gás carbônico. Ó, a fermentação libera gás carbônico. Agora, o que a gente começa a ter na atmosfera? Gás carbônico. Se a gente tem gás carbônico, então, opa, a gente pode começar a fazer outro processo metabólico. Começa a surgir os primeiros seres vivos autotróficos. Esses seres vivos autotróficos, auto, por si só, trófos alimentos. São aqueles que produzem o próprio alimento. Por qual forma? Fotossíntese. A fotossíntese, ela precisa de CO2. Olha aqui, então, na nossa equação química, ó. Nós temos a água, que já tinha na Terra de primitiva, gás carbônico, que foi liberado por quem? Pela fermentação. E esses micro-organismos, eles começaram a captar luz, e essa luz, ela fazia um processo que a gente chama de fotólise da água. Começa a quebrar moléculas de água, entre hidrogênio e oxigênio. E esse processo, ó, começa a formar moléculas orgânicas, que são utilizadas depois para o metabolismo do ser vivo. E olha o que ele está liberando para a atmosfera. Oxigênio. O que começa a ter na atmosfera agora que não tinha? Oxigênio. Se tem oxigênio, então a gente consegue ter outra forma de metabolismo, então, ali nesse momento. E nós temos aqui, ó, oxigênio sendo liberado. Quem que aparece? Seres vivos heterotróficos aeróbicos. Seres vivos hetero, diferente, trófos, alimento, ou seja, buscam alimento, eles não produzem o próprio alimento. Aeróbicos, por quê? Porque eles utilizam o oxigênio para a produção produção de energia para o seu organismo. Então, ó, a gente tem o que a gente chama de hipótese heterotrófica. Acompanhe ali na imagem, ó. Fermentação, fotossíntese e, por último, a respiração. Então, seres vivos anaeróbicos, heterotróficos, faziam fermentação a partir das moléculas orgânicas da atmosfera, liberaram CO2. Esse CO2 começou a ser consumido por micro-organismos fotossintetizantes e liberou O2, que permitiu o surgimento de organismos aeróbicos que utilizam oxigênio para produzir energia. Então, nós temos os três processos. Primeiro, fermentação. Segundo, fotossíntese. Terceiro, respiração. Ok? Tranquilo isso aí? Aí nós temos ainda mais uma coisinha, mais um conceitinho pra gente. Teoria da endossimbiose seriada, lá por Lynn Margulis, desculpa. Lá na década de 60, o que ele falou? Então, ó, nós sabemos como as células agora fazem o processo metabólico, como surgiu esses processos metabólicos, e agora a gente tem que entender como que cada tipo de célula surgiu para cada tipo de processo metabólico. Olha aqui, então, na imagem. Nós temos ali uma membrana celular e dentro o DNA, que é uma célula procarionte ancestral, que as células procariontes são células sem núcleo, a gente vai entender mais para frente. E olha o que começa a acontecer com essa célula. Ela começa a sofrer um processo de invaginação, ou seja, a membrana plasmática começa a dobrar para dentro dela. E olha no próximo slide, na próxima imagenzinha. Começa a formar organelas, o retículo endoplasmático é formado pela invaginação.
começa a formar membranas que se fecham ali dentro. Olha aqui uma outra membrana formando, então, o núcleo da célula, prendendo, então, o material genético dentro da célula. E daí ocorrem dois processos. Um processo que vai formar a célula eucarionte heterotrófica ancestral e a célula autotrófica ancestral. Vamos primeiro para a célula autotrófica. Ó. O que acontecia? Tinham bactérias naquela época e essas bactérias começaram a entrar nas células e começaram a viver em simbiose. Simbiose é quando dois micro-organismos, quando dois seres vivos vivem em conjunto e um favorece o desenvolvimento do outro. Só que a gente chama de endossimbiose. Endo significa para dentro, então uma simbiose interna. Então, olha ali na imagem. Bactérias começaram a se associar dentro das células. Bactérias que deram origem à mitocôndria, tanto que a mitocôndria tem um DNA próprio, deram origem ao cloroplasto. Então, ó, nas células vegetais, algumas bactérias lá entraram e formaram cloroplasto. E nas células animais, ó, nos heterotróficos eucariontes, ele começou a formar o que a gente chama de mitocôndria. Então, o que vai diferenciar aqui? Que na vegetal tem cloroplasto, que é o que vai fazer, então, fotossíntese, e nas outras tem a mitocôndria, que é o que vai fazer a respiração aeróbica, vai produzir energia a partir de respiração. Tá? Agora sim, nós entramos no tipo de célula. Olha aqui. Tipo de células. Primeiro que a gente vai ver, célula procarionte. Procarionte vem do primitivo pró, e cário, núcleo, ou seja, sem núcleo, ou um núcleo primitivo, essas células elas não possuem um núcleo delimitado, o material genético não está preso dentro da célula. Então a gente tem ali, ó, olha aqui nessa imagem do lado, nós temos, seguindo os nomes, primeiro, cápsula. A cápsula é em volta das bactérias, ela é tipo um mucozinho que tem em volta das bactérias que auxilia na proteção. Na sequência, uma parede celular e depois uma membrana plasmática. A gente vai entender essas estruturas mais para frente ali, tá? A parede celular, ela está no entorno da membrana plasmática. É quando você pegasse uma garrafa de refrigerante vazia e enchesse uma bexiga ali dentro. A bexiga é a membrana plasmática e a garrafa seria a parede celular. Ela dá estrutura ali também para o micro-organismo. Olha ali dentro, então, ó, citoplasma, que é o material gelatinoso, é o líquido onde tudo está imerso dentro da célula. Ribossomos, que são organelas não membranosas, que fazem, então, síntese de proteína, a gente vai entender lá na frente. Pile, que são os pelos que estão aqui no entorno da bactéria. Plasmídio, galera, o plasmídio é um DNAzinho a mais que as bactérias têm, é um DNA circular. Lá na frente, quando a gente falar da biologia molecular, a gente vai voltar a falar desse plasmídio. E ela tem aqui também um DNA genômico, que a gente chama de nucleóide, mas não é um núcleo. Chama nucleóide porque eles ficam próximos, juntinhos ali, mas ele está solto no citoplasma, ele não está delimitado por uma membrana, tá? Não está delimitado pela carioteca, que é a membrana nuclear. E ele tem, algumas também têm um flagelozinho. Quem são? Bactérias e arqueobactérias. Bactérias são as causadoras de doenças, as que a gente utiliza para a produção de alimentos, como iogurte, fermentados. Arqueobactérias são aquelas que são mais primitivas, elas vivem em regiões mais extremas, são mais extremófilas, regiões vulcânicas, que elas conseguem sobreviver a essas condições. Ausência de organelas membranosas. Bactéria ou células procariontes não tem organela membranosa, somente ribossomo. E aqui a gente tem uma foto de microscópio mostrando. No caso aqui, a gente tem bactéria chamada Escherichia coli, muito utilizada na biologia celular e molecular para recombinação genética. A gente vai entender lá na frente o porquê que é isso, tá bom? Então, essa Escherichia coli é muito utilizada. A gente fala que ela é uma bactéria modelo, né? Ela já está toda muito bem estudada na biologia celular e molecular. Então, muito utilizada. Células eucariontes. As células eucariontes são as células que possuem núcleo, ó. Verdadeiro, cário, núcleo. Então, possui um núcleo verdadeiro. Então, a gente tem lá, cário vem de carioteca. A carioteca é a membrana nuclear ali. Olha na imagem ali, ó, por exemplo. A gente tem aqui, ó, um núcleo celular. Tá vendo? No entorno, isso daqui é uma fotomicrografia lá da raiz da cebola, e essa foto eu tirei lá do laminário que vocês têm disponível online para mexer. E vocês têm, então, aqui, ó, o núcleo da célula, no entorno da parede celular e a membrana plasmática. Dá para ver o núcleo muito bem delimitado.
E aqui nós temos um núcleo também, ó, mas esse daqui é a célula epitelial da boca de um animal. Então a gente tem aqui, ó, membrana plasmática em volta e um núcleo no meio. Aqui a gente vê também bonitinho, ó, membrana plasmática e o núcleo no meio. Dentro desse núcleo está o material genético. Quem são eucariontes? Fungos, os protistas, né, que são as algas e os protozoários, as plantas, os animais, todos eles são eucariontes. Possuem membrana plasmática e alguns ainda parede celular, como no caso das plantas, possuem uma parede celular, a gente vai falar mais para frente. No caso dos fungos também tem uma parede celular, a gente vai falar mais para frente, tá bom? Animal não tem parede celular. Vamos lá. Possuem organelas membranosas. Enquanto nós vimos lá que as procariontes só tem o ribossomo, que é uma organela não membranosa, aqui nós temos organelas membranosas. Ok? Então vamos lá. Qual a diferença de uma célula animal e uma vegetal? Aqui tem toda a estrutura descrita para vocês. Então eu vou fazer um compilado rapidinho para vocês. Ó, envelope nuclear, que é o núcleo celular, tem nas duas células, animal e vegetal. Nucleolo, que a gente vai ver mais para frente, é uma região do núcleo muito ativa em produção de RNA. Cromatina, que é o DNA. Poro nuclear, que são os poros que permitem entrada e saída, então, de substâncias de dentro do núcleo. Ribossomos, que fazem síntese de material de proteína. Retículo endoplasmático liso, síntese de esteroides, síntese de colesteróis. Membrana plasmática é o que delimita uma célula. Mitocôndria, respiração solar, produção de energia. Citoplasma, a gente já falou que é o líquido intracelular. Microtúbulos, aqui ó, junto com centríolos, que atuam no processo de divisão celular. Por que eu coloquei uma setinha? Porque só tem em célula animal. Na vegetal não tem microtúbulo, tá bom? Desculpa, não tem centríolo, microtúbulo tem. Lisossomos são vesículas secretadas aqui pelo complexo de Golgi, que atuam na digestão celular. Vesículas de secreção, que estão sendo secretadas pelo complexo de Golgi, onde são armazenadas as substâncias que são produzidas na célula. Elas secretam, então, quando há necessidade. Complexo de Golgi funciona dentro dessa fábrica chamada célula como depósito e o que vai fazer o encaminhamento, o transportador ali da substância. Peroxissoma auxilia na degradação de H2O2, que é a oxigenada, que é tóxica para a célula. Retículo endoplasmático rugoso, na produção, então, de proteínas. Quando a gente olha para a célula vegetal, o que vai ter de diferente? Ó, que eu marquei com a setinha. Cloroplasto, que é o que faz a fotossíntese. Ele vai ter aqui, ó, parede celular, que no caso da célula vegetal é composta por celulose, um polissacarídeo, um açúcar. E entre uma célula e outra, né, as células ficam ligadinhas, tem os plasmodesmos, que são furinhos que tem na parede celular, que vai permitir a passagem de substância de uma célula para outra. E tem também o vacúolo. Esse vacúolo é um vacúolo de água, onde a célula armazena água. Então, a diferença entre elas, centríolos, parede celular, vacúolo, plasmodesmo e cloroplasto. O restante é igual, tá bom? As mesmas organelas, mesmas estruturas. Você viu que a gente falou de todos os seres vivos? Mas e o vírus? Onde fica o vírus? O vírus é uma célula? Vírus é um ser vivo? A gente escuta muito falar, vírus é ser vivo, vírus não é ser vivo. Vamos responder isso aí, galera? Vamos lá. Ó, vírus. Nós chamamos vírus de acelulares, ou seja, não são seres celulares, não possuem estrutura de uma célula. Nós chamamos vírus de parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, para eles serem produzidos, serem reproduzidos, eles precisam estar dentro de uma célula, obrigatório. Ele não se reproduz fora. Eles não possuem metabolismo próprio, tá bom? Então, para você não cair naquela contradição, o vírus é um ser vivo, o vírus não é um ser vivo, alguns autores consideram como ser vivo, alguns autores de livros não consideram, o que eu falo para os meus alunos para não caírem, então, no erro? Vocês podem falar que os vírus são ativos ou inativos. Ativos dentro da célula, parasitando uma célula, onde ele vai ser reproduzido, e inativos fora de uma célula, quando eles não são reproduzidos. Aí a gente não cai no erro aí. Os vírus que possuem como material genético DNA são chamados de adenovírus, e os vírus que possuem então material genético de RNA são chamados de retrovírus. Aqui nós temos o exemplo de um vírus, ó. A gente tem, no caso, esse vírus, um envelope viral, que é composto por uma parte de uma membrana plasmática, com proteínas aqui de reconhecimento para a entrada do vírus na célula. Nós temos um capsídeo, alguns vírus têm só o capsídeo, não tem envelope viral no entorno.
Esse capsídeo, ele é um capsídeo formado por proteína. Dentro tem um material genético, que é o genoma viral, e enzimas. No caso, se a gente for falar, como a gente vai falar do vírus da AIDS, a enzima ele vai fazer o que a gente chama de transcriptase reversa, ou seja, vai de um RNA construir um DNA, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Um exemplo que vai aparecer em todos os livros, que vocês vão ver. Bacteriófago, bactéria, fago, vírus. São bactérias que atacam vírus. As bactérias que atacam fungos são chamadas de micófagos. Mico, fungo, fagos, são bactérias que atacam fungos. Desculpa, eu confundi o fungo com o vírus aqui agora, com tudo junto. Então, nós temos aqui bacteriófago. Vírus que infectam bactérias. Olha como que é a estrutura dele. Tá vendo essa cabeça? Isso é um capsídeo. E aqui dentro tem o DNA, material genético. Além disso, ele tem um pescoço, uma bainha, uma placa basal, tá vendo? Tem uns dentinhos. É essa placa basal que vai segurar na célula ali para introduzir o material genético dela. E as fibras da cauda, que vai ajudar, vamos dizer assim, o vírus pousar, né? Não é assim muito certo. Mas é como se ele fosse uma navezinha e aquilo ali fosse a estrutura que desse sustentação para ele em cima da célula. Beleza? Então, esse tipo de vírus vai atacar somente bactérias. E eles fazem dois tipos de ciclo. Ciclo lítico e ciclo lisogênico. Um rápido e um lento. A gente vai entender agora, porque depois que a gente for falar do vírus da AIDS, a gente vai precisar saber disso daqui. Ciclo lítico e lisogênico. Então, o vírus, ele senta na bactériazinha, a bactéria reconhece ele, e olha aqui o que é introduzido dentro da bactéria, o DNA viral. Então, ele pode acontecer dois tipos. Entrar em ciclo lítico, que é quando a célula ela começa a produzir vários e vários vírus, ou seja, a maquinaria da bactéria vai ler o DNA viral do vírus, e ali tem o código para produzir novos vírus. Então, quem vai produzir vírus é a bactéria. O vírus não se reproduz sozinho. Quem vai reproduzir ele é a maquinaria da célula que ele está, então, parasitando. Então, no ciclo lítico são formados vários capsídeos, novos DNAs virais aqui, essa maquinaria do vírus vai se montar, e eles vão romper a célula e vão penetrar, então, em novas células ali e vão contaminar novas células. E essa célula bacteriana morreu. Ou ele pode entrar também no ciclo lisogênico. O que é o ciclo lisogênico? O vírus introduz aqui, então, o DNA viral, e o DNA viral do vírus, ele se liga ao DNA da bactéria. Então, quando a bactéria duplica, olha o que acontece. Ela vai duplicar o material genético do vírus junto. Só que o vírus, por enquanto, não está causando mal para a célula. Em algum momento, esse ciclo lisogênico ele pode entrar no lítico. E o que acontecer? A bactéria começar a produzir novos vírus e esses vírus vão infectar, então, novas células. Ok? E, galera, o HIV, que é um vírus muito importante, ele vai infectar, então, aqui no caso, o HIV, ele infecta a célula eucarionte. O HIV não é uma célula eucarionte, tá? Eu coloquei ali porque o HIV infecta célula eucarionte. Vai ficar bem claro para vocês. Então, o HIV, a gente chama de vírus da imunodeficiência humana, HIV, tá? Ele é um vírus envelopado, ele tem um envelope viral no entorno dele, onde ele tem, então, aqui as proteínas, as glicoproteínas, né, de reconhecimento celular. Eles infectam um linfócito T, que é uma célula eucarionte. O linfócito T, ele funciona como a nossa abelha-rainha do sistema imunológico, tá? O linfócito T, ele reconhece quando temos uma infecção e ele direciona as outras células de defesa no que elas têm que fazer. O que o vírus faz? Esse vírus ataca o linfócito T. Lembra que a gente acabou de ver ali? Que um vírus ele entra numa célula, quando ele é reproduzido dentro da célula, a célula rompe e ela morre. Então, o que o vírus faz? Ele acaba matando o linfócito T. E acaba destruindo a nossa abelha-rainha do sistema imunológico. Já viu uma comércio em abelha-rainha? As operárias ficam dispersas, elas perdem o sentido do que tem que fazer. Então, aqui o que acontece? As nossas células de defesa perdem o sentido do que tem que fazer. E a nossa imunidade, ela cai. Por isso que é chamada imunodeficiência. É uma deficiência imunológica causada pela infecção do vírus. E esse vírus, ele vai ser, então, ele vai infectar uma célula que vai utilizar para infectar a célula uma transcriptase reversa. A gente vai entender melhor daqui para frente. Então, a estrutura. Ele tem aqui,
o envelope nuclear. Dentro desse envelope nuclear, ele tem ali ainda um capsídeo, que é esse azulzinho. Ele tem aqui, esse capsídeo também é chamado de core, tá? Depois, ó, o que tá de preto aqui, ele é o RNA viral, então ele é um retrovírus. Ele tem essas bolinhas no entorno, que é um nucleocapsídeo, também é um outro tipo de capsídeo. E olha que essa bolinha vermelha. Transcriptase reversa. Tem a integrase, que vai ajudar ele a integrar ali dentro do material genético, protease, que é o que degrada proteínas, que vão impedir ele de agregar ali. Vamos lá. Primeiro, vamos entender a ação da transcriptase reversa para a gente entender como o vírus infecta. Ó, nós vamos ver isso aqui mais para frente, nós estamos vendo na terceira aula. O material genético, ele se replica sozinho, ok? A gente tem, então, replicação. Um gene, que é um pedaço do DNA ali que transcreve um RNA, então esse gene, para ele ser transcrito em RNA, ele é lido e feito uma cópia de RNA, a gente chama de transcrição. Se esse RNA for um RNA mensageiro, ocorre a tradução desse código e constrói uma proteína. Isso a gente chama de dogma central da biologia. Essa é a sequência. Transcrição de DNA para RNA, tradução de RNA para proteína. Porém, o que o vírus faz? A transcriptase reversa, que é uma enzima que tem lá então no vírus HIV, ele vai pegar o RNA do vírus e a partir do RNA do vírus ele vai construir uma fita de RNA. De DNA, desculpa. Então ele faz uma transcrição reversa. Então ele faz o processo inverso, tá? E daí o que ele faz? Ó, aqui nós temos uma célula de linfócito T, ó, T-cell, é uma célula T, um linfócito T, ou chamada também de célula CD4. E aqui nós temos o núcleo, que é o roxinho, e dentro o material genético. A célula de HIV já introduziu aqui dentro ó, o material genético. Olha aqui, então, o proviral, aqui está escrito proviral DNA, né? Que é o DNA do provírus. Ou seja, o RNA do HIV, que foi transformado em DNA, agora ele integrou no nosso DNA, no DNA da pessoa infectada, né? E ele está ali. A gente chama isso daqui ó, de infecção latente, ou seja, é aquele ciclo lisogênico. A célula vai ficar com o vírus ali dentro, o material genético, por enquanto a pessoa não está desenvolvendo novos vírus. A gente fala, então, que a pessoa não desenvolveu a doença, a pessoa não desenvolveu a AIDS, então. A pessoa é HIV positivo. Quando a gente fala HIV positivo, é que a pessoa tem um vírus. HIV negativo é uma pessoa que não tem vírus, não tem nada. E a AIDS é a doença causada pelo HIV, ok? Então, olha ali. Então, nós temos o DNA viral. Aí, olha aqui, infecção ativa, ou ativação da infecção, que seria o ciclo lítico. Olha o que acontece. A maquinaria da célula do T, ela começa a produzir todo o DNA viral, começa a produzir as proteínas do vírus, ó. Começa a produzir o core, o capsídeo, a transcriptase reversa. Essa maquinaria começa a se montar. E olha o que acontece com o capsídeo. Ele chega na borda da parede da membrana plasmática, pega um pedaço dessa membrana plasmática, ó, que forma um envelope viral. Aí nós temos aqui uma reprodução controlada, que seria esse caso, onde a célula ainda não está rompida, produz um vírus, produz outro vírus, mas a célula não morre, a célula T não morre. Ou quando a pessoa já está com infecção descontrolada, ou seja, quando você já tem lise celular, ou seja, tem tantos vírus sendo produzidos ali dentro que a célula se rompe e acaba morrendo. Aí a pessoa desenvolve AIDS. A célula T morre, o nosso sistema imunológico ele perde o sentido ali da situação. Um assunto super novíssimo pra gente, coronavírus, né? O coronavírus, galera. O coronavírus, ele tem esse nome, corona significa coroa, tá? Então é um vírus de coroa. Ele parece um vírus da AIDS, mas é uma outra família de vírus, o coronavírus, tá? Então ele tem um genoma de RNA simples com sentido positivo. O que significa isso? O RNA dele serve diretamente para a produção das proteínas, diferente do HIV. O HIV do RNA transforma em DNA, depois esse DNA vai ser lido, feita a transcrição e a tradução no processo normal. Aqui não. Aqui o próprio RNA já tem o código que vai ser produzido das proteínas do vírus, diretamente. Então aqui nós chamamos o coronavírus da subfamília
Orticoronavirinae, tá? Família Coronaviridae e ordem Nidoviralis. Ou seja, os vírus também têm uma classificação igual aos seres vivos, tá bom? Olha aqui como que é a composição. Ele tem as glicoproteínas, que são as de reconhecimento das células de infecção. Eles possuem o capsídeo, que em torno de outras proteínas. E o que ele tem aqui dentro, tá vendo essa molinha? Isso daqui é o RNA viral dele, ok? Vamos seguir aqui, então, com o coronavírus, ó. Então, o coronavírus, também conhecido como SARS-CoV-2, né? Que causa a doença COVID-19, que significa que não é corona, tá? É Coronavirus Disease, ou seja, doença causada por coronavírus no ano de 2019. Então, a doença chama COVID-19. SARS-CoV-2 é síndrome aguda respiratória grave, tá? Causada, então, pelo coronavírus, pelo COVID-2, né? SARS-CoV-2, síndrome aguda respiratória grave. Olha aqui essa fotomicrografia eletrônica. Isso é uma fotomicrografia do coronavírus, tá bom? E ele infecta a célula. E aqui eu tenho um outro vírus, também da família do coronavírus, que é o MERS, que é síndrome aguda respiratória do Oriente Médio. Por que tem esse nome? Se não me engano, foi em 2002, lá na China também, teve um surto desse MERS, dessa síndrome aguda respiratória do Oriente Médio. E as pessoas que chegavam com a doença eram pessoas que estavam no Oriente Médio, na Arábia Saudita, alguns outros países no entorno ali, que eu não vou lembrar agora de cabeça. Por isso que são chamadas de síndrome aguda respiratória do Oriente Médio, ou MERS. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar também, tá bom? E olha aqui, um coronavírus, também é uma fotomicrografia. Tá vendo a coroinha em volta, igual a gente vê nos dois? E aqui ele encostando numa célula. Então, as proteínas existentes no entorno do envelope viral, galera, ela reconhece células do nosso organismo, como se fosse uma chave, uma fechadura. Como se o vírus tivesse a chave e ele abrisse aqui uma fechadura da nossa célula. A nossa célula permite a entrada do material genético viral, tá? Coronavírus, como todo mundo sabe, então é um vírus altamente transmissível. Ele passa, então, através de gotículas de saliva, tá? Ele não passa pelo contato de uma pessoa para outra. Galera, quando o pessoal fala assim, da coronavírus, o pessoal usando luva, não tem necessidade de usar luva para o coronavírus, por quê? O coronavírus ele não passa pela pele. O coronavírus ele passa com toque por mucosa do olho, nariz, boca, ingestão. É por aí que a gente tem contato, então, e pega esse coronavírus. Então, se a gente pegar só a mão e lavar, por isso que lavar a mão e passar álcool, não vai causar problema pra gente. O detergente, quando a gente lava a mão, ele tem duas funções. Uma que é como ele suspende os micro-organismos, né, e a gente elimina. E um detergente, quando vocês forem ver em química, detergente é aquilo que vai degradar, então, moléculas de lipídio. Moléculas de lipídio, então, estão no envelope viral. O envelope viral é formado por uma membrana plasmática, semelhante à nossa, que tem lipídios e proteínas. Esse lipídio, ele desfaz essas ligações lipídicas. Então, o vírus, vamos dizer, ele morre, né? O álcool tem a mesma função. Então, quando vocês veem aqueles vídeos do pessoal falando que o álcool não funciona, galera, é mentira, é fake news. Tá? Não acredita nisso. O álcool, ele desnatura, então, os micro-organismos e ele também rompe essa camada de lipídio. Quando você passa álcool na mão, muitas vezes por dia, tua mão fica ressecada, às vezes até fica vermelha, porque a gente também tem na nossa pele uma camada de sebo, vamos dizer assim, oleosa, produzida pelas glândulas sebáceas, que protege a nossa pele. Se a gente tira, ela fica mais exposta. Bom? Aí causa todos aqueles sintomas que a gente já conhece, pulmão fica carregado, a pessoa tem dificuldade para respirar em alguns casos, febre, dor de cabeça. Essas células, eu estava lendo essa semana falando que elas podem atacar as células do coração. Pessoas que têm doenças pré-existentes já acabam desenvolvendo formas mais severas dessas doenças. Tá bom? Vamos na sequência? As células, então... deixa eu só falar uma coisinha, galera, eu não falei nada disso. Viu que o vírus está dentro também da biologia celular? Embora o vírus seja um componente, um ser acelular, ele é estudado dentro da biologia celular também, tá bom? Composição química, então, dessas células. Elas são compostas por moléculas orgânicas, principalmente água, 75% a 85%, assim como o nosso organismo, nosso peso corporal. Compostas por sais minerais como cálcio, ferro, magnésio, zinco, cobre, coloquei cálcio de novo ali, cobalto, sódio, potássio, fósforo, né, fosfato. Galera, tudo isso daí está dentro de todas as nossas células. A gente vai entender certinho alguns casos. Cálcio está no osso. Ferro, ele participa lá junto com a hemoglobina do transporte de oxigênio e CO2 do organismo. Magnésio, no processo lá da enzima que vai fazer a transcrição,
duplicação de DNA. Nós temos, por exemplo, o fosfato, está dentro das nossas células, no nossos RNA, no nosso material genético. Nós temos sódio e potássio, mas a gente vai ver a bomba sódio e potássio, que auxilia na regulação osmótica da célula, despolarização e polarização de membrana. Então, tem bastante coisa. Moléculas orgânicas, como os carboidratos, 1%, que são os açúcares. Lipídios, que são gorduras, de 2 a 3%. E ácidos nucleicos, 1%, que é o nosso material genético. Nós temos, então, proteínas, são moléculas orgânicas formadas por aminoácidos. E esses aminoácidos, eles se ligam uns aos outros, formando, então, proteínas. Galera, em bioquímica, vocês vão ver melhor, então, essas proteínas. Olha aqui, vários aminoácidos, uma cadeia de 11 aminoácidos, a gente chama isso de estrutura primária. Esses aminoácidos, eles se dobram, formando estruturas secundárias, que se dobram e formam estruturas terciárias. Aqui tem duas estruturas secundárias para vocês, uma chamada de alfa-hélice ou em folhas, tá? São só dobramentos de proteínas. Algumas chegam, então, na estrutura terciária, e com associação com outras unidades, formam uma estrutura quaternária. Por que tudo isso? Elas precisam se dobrar para elas chegarem e agir aonde elas têm que agir. Então, uma proteína, ela tem ação sobre algum substrato. Ela precisa agir sobre alguma coisa, ela precisa ter aquela forma. Entenderam? Não adianta eu querer colocar uma chave diferente numa fechadura diferente. Não entra. Então, assim como a chave é uma fechadura, proteínas e enzimas são proteínas especiais catalisadoras, elas têm uma forma de uma atuação. Então, essa atuação, ela ocorre em específico para determinado substrato. Mas isso tudo vocês vão ver bem específico em bioquímica. Enzimas são proteínas especiais chamadas de catalisadores biológicos, ou seja, elas aceleram reações químicas. E existem fatores que influenciam essas enzimas. Ó, aqui nós temos, então, 3 gráficos. Esses gráficos eles mostram para a gente aqui, ó, no eixo X, no primeiro gráfico, eixo X, temperatura em graus Celsius, e no eixo Y, velocidade de reação, então, dessa enzima. É uma enzima X. Vamos dizer no nosso organismo. Nossas enzimas, elas funcionam em temperatura aproximadamente de 36 graus. Vamos olhar. Então, nosso organismo é chamado de... Vamos pensar que 37 graus, 36 no nosso organismo é a temperatura ótima. É a temperatura ideal para o funcionamento desses micro-organismos. Agora, acompanhe ali o gráfico. Conforme a temperatura vai aumentando, a ação da enzima aumenta, até chegar na temperatura ideal de ação da enzima. Quando passa, a temperatura sobe muito, olha o que acontece. A ação da enzima diminui com o aumento da temperatura. Quando a gente tem uma temperatura muito baixa, a pessoa está hipotérmica, as enzimas elas ficam lentas, elas não têm a sua função certinha no organismo. A pessoa pode morrer por um colapso. Ou quando a pessoa está com febre muito alta, tipo 41 graus, ela pode entrar em colapso. Porque você viu que ela é primária, secundária, terciária e quaternária? Então, quando sobe demais a temperatura, aquelas estruturas elas se desfazem e perde a função. A pessoa pode, então, entrar em colapso ali. Outra coisa, pH ótimo, pH é o potencial de hidrogênio. O pH vai numa escala de 0 a 14. 0, quanto mais próximo de 0, mais ácido. Quanto mais próximo de 14, mais alcalino. Um exemplo, ácido limão, alcalino, a água sanitária. E o 7, que é o centro, é neutro, que seria a água. Tá? Então, ó, o pH, no nosso organismo, por exemplo, quanto mais baixo o pH, menor é a ação da enzima. Nós temos um pH ótimo aqui próximo, então, do neutro, vamos pensar assim. Passou do pH, começou a ficar alcalino, a ação da enzima também cai. Isso vocês têm em bioquímica também, tá? Ou a ação enzimática, ela pode também ser alterada devido à concentração do substrato, ó. Você tem aqui a velocidade máxima, por quê? As enzimas estão consumindo, todas as enzimas estão ocupadas, ó. Chegou num ponto que não tem mais enzima para agir, então ela chega na velocidade máxima, vai consumir os substratos, que ela está degradando, e daí, no momento, ela vai cair. Galera, um exemplo de enzima. Lactase degrada lactose, que é a enzima do leite. Lipase degrada lipídio, que é o gordura. Amilase, que tem na nossa saliva, já degrada o amido, que é um polissacarídeo, tá bom? Olha como é a estrutura aqui, então, de uma enzima. As enzimas, ó, eu tenho aqui uma enzima, tem o sítio ativo onde os substratos se ligam. Substrato se ligou, olha o que a enzima faz. Ela reage, então, e cria um produto diferente. As enzimas, elas não degradam, elas voltam a agir novamente várias e várias vezes, elas não se perdem, tá bom? Algumas enzimas, elas precisam de um cofator. Se a gente for pensar lá no magnésio,
ele funciona como um cofator. É como se ele ligasse a enzima para ela funcionar. Isso é um cofator. Ácidos nucleicos, ó, RNA e DNA. Galera, ácido nucleico, no RNA a gente vai ter, então, que é uma fita simples, 3 chips. RNA mensageiro, que forma que tem o códon do código genético que a gente vai aprender mais para frente, e ribossomal, que forma o ribossomo, 2 subunidades que a gente vai ver mais para frente, e RNA transportador, que transporta aminoácidos, a gente vai ver mais para frente. DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Por que eu coloquei isso para vocês? Porque eu queria que vocês entendessem a diferença do RNA e do DNA. O RNA, tá vendo essa pentose aqui, ó, esse pentágono? Ele tem 5 lados ou 5 ângulos. Tá vendo aqui, ó, nós contamos carbono. Nesse primeiro ângulo, a gente chama de carbono 1, segundo ângulo, carbono 2, carbono 3, carbono 4, e continuando na cadeia, tem o carbono 5, ok? Nós temos aqui, então, ó, o seguinte, no carbono 2, nós temos um oxigênio e um H, um hidrogênio, um OH. Então, esse açúcar chama ribose, que é o açúcar do RNA. Já no açúcar do DNA, olha aqui no carbono 2, eu não tenho um oxigênio. Então, eu chamo de desoxi. Des, sem, oxigênio. Desoxirribose, sem um oxigênio. Aonde? No carbono 2. Isso é o que dá o nome ao DNA, ao RNA. Tá bom? Aqui nós temos uma estrutura de um DNA. Olha como que é estruturado, então, o DNA. Vamos pegar aqui onde está a setinha no canto direito, esquerdo superior, ó. Nós temos ali a desoxirribose, ó, faltando um oxigênio ali no H, ligado em cima num fosfato, que liga numa ribose e liga num fosfato. E essa desoxirribose, desculpa, não ribose, está ligado numa base nitrogenada, que é a citosina. Aqui em cima tem uma adenina. A adenina pareia sempre com timina, citosina sempre com guanina. A gente vai ver isso mais para frente de novo. Então, estruturando aqui de uma forma mais simples a molécula de DNA, ó, nós temos aqui extremidade 3' que é aquele carbono número 3 que a gente viu, que é um H, e lá em 5, extremidade 5', que é o último carbono da cadeia, que é onde ligaria o fosfato ali, tá bom? E do outro lado é complementar a fita de DNA, 3', 5'. E as bases, ó, sempre complementares, a adenina com timina, citosina com guanina. Como a gente consegue gravar? AT, Agnaldo Timóteo. GC, Gal Costa. Vocês não vão esquecer nunca mais, tá bom? Então, a gente tem que ter sempre timina com adenina, citosina com guanina. Quando for um RNA, não tem timina. E é uma fita simples. Ó, esse aqui é um RNA no lado direito. E aqui nós temos, no lugar da timina, uracila. A gente vai entender como produz tudo certinho mais para frente. Ok? A membrana plasmática também é composta por componentes químicos. Se a gente olhar essas bolinhas vermelhas, são lipídios. Tá vendo? Nós temos lipídios aqui, ó, com a partezinha com a cabeça que é redondinha e a parte das perninhas. Essa parte redondinha a gente chama de região hidrofílica, região que tem afinidade com a água. E a parte de dentro da membrana é chamada de hidrofóbica, onde não tem afinidade com a água. Esse desenho dos lipídios e essas proteínas que são azuis, a gente chama de mosaico fluido, que foi proposto por Singer e Nicholson em 1972. Então, a gente tem uma bicamada fosfolipídica. Ó, são 2 lipídios encontradinhos ali com as perninhas deles, com a região hidrofóbica. E nós temos uma parte de cima ali, ó, o fluido extracelular e o citoplasma, o intracelular. E na membrana ainda tem proteínas, tem glicoproteínas, você tem estruturas hélice-alfa, né, alfa-hélice, glicídios, que são açúcares, proteínas, que estão ali, que funcionam no glicocálice como uma proteínas de reconhecimento do entorno. A gente vai entender isso melhor em imunologia. De imunologia, vocês vão entender muito bem para que servem, então, essas estruturas do glicocálice. Então, todos esses rearranjos que tem aqui, ó, glicolipídio, glicoproteína, glicídio, que são açúcares, lipídios e proteínas, eles servem como receptores de membrana. É nessas estruturas que um vírus, por exemplo, se liga para conseguir entrar na célula. Então, quando a gente tem ali, você foi infectado por um vírus, o vírus ligou ali, ele liga, a célula não entende que não é algo ruim, então ela permite a entrada do material genético. O que as nossas células de defesa fazem? Elas criam aqui dentro, então, o anticorpo, que vai ser uma proteína que vai bloquear. Então, esse anticorpo bloqueou, o que faz? O vírus não consegue ligar mais. Então, você fica imune àquele vírus, por exemplo. Tá bom? E tem várias outras estruturas.
Isso daqui, galera, chama mosaico fluido. Além de membrana plasmática, algumas células têm parede celular, como a célula vegetal, que é composta por celulose, a gente já falou, ó. Em volta da membrana plasmática, ele tem uma parede celular. Ela é formada por celulose, que dá estruturação para a parede celular, para a célula e também para a planta. Então, ela é formada por várias cadeias de açúcares. Então, a gente tem um polissacarídeo. Então, a parede celular, as fibras de celulose são formadas por açúcares. Olha aqui essa imagem. Isso daqui é a imagem, então, de uma folha de elódia, que é uma algazinha. Galera, se vocês olharem, tá vendo, ó, que lindo, a parede celular? Tá vendo as bolinhas verdes? São cloroplastos que fazem fotossíntese. Isso daqui eu tirei lá daquele laminário de vocês também, que vocês têm acesso. Então, a parede celular, ela tá extramembrana plasmática e elas possuem os plasmodesmos, que a gente falou lá atrás, que permite, então, uma célulazinha conversar com a outra aqui e transportar substâncias uma para as outras. A gente vai ver essas substâncias mais para frente por osmose, lá por difusão. Parede celular da bactéria, olha como que é. A bactéria, ela tem, então, dois tipos, gram-negativas e gram-positivas. A gram-negativa, que a gente chama, ela tem duas membranas plasmáticas, tá vendo? E uma parede celular no meio. Essa parede celular é composta de peptidoglicano. E a gram-positiva, ela tem, olha, a parede celular muito mais espessa. E nós temos aqui uma só membrana plasmática. Ó, tá vendo a bicamada fosfolipídica dos lipídios? Por que tem esse nome? É por uma coloração chamada de coloração de Gram. É uma sequência de coloração e descoloração que ocorre, então, nessas bactérias, e quando você olha no microscópio, você vê isso aqui. Células, então, que são rosinhas, é porque passaram por um processo de descoloração maior do que as roxinhas. Por quê? Esse corante, ele impregna na parede celular. Como ele impregna na parede celular, então ele vai ter mais corante grudando nele. Então, você vai ter diferença nas cores. Aí, para que a gente usa esses estudos, então, de Gram? As células Gram-negativas a gente consegue identificar para utilizar um tipo de antibiótico, e as Gram-positivas a gente identifica para o médico indicar outros tipos de antibióticos, porque cada antibiótico vai agir diferentemente devido à quantidade de parede celular e membrana plasmática da célula. Então, ó, exemplo de bactéria Gram-negativa. Pseudomonas aeruginosa, que provocam infecção urinária e respiratória. Escherichia coli, que causa infecção urinária, gastroenterites, né, que são problemas gástricos, infecções, inflamações, agindo sobre o sistema digestório. Vibrio cólera, que é o que causa a cólera. Olha aqui as bactérias gram-positivas. Clostridium tetani, que causa o tétano. Staphylococcus aureus, que provoca infecções nas vias respiratórias. Streptococcus pneumoniae, que vai causar pneumonia, desencadeando, então, uma infecção pulmonar. Por isso, a necessidade de estudo de células desse tipo. Galera, a nossa aula finaliza por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A gente tem, então, um bom material aí para ser estudado, uma boa quantidade de material para ser estudado. Deixei vários links para vocês pesquisarem aí fora a nossa aula. Espero que eu tenha contribuído nessa aula. A nossa próxima aula, então, nós continuaremos falando ali sobre membranas plasmáticas em alguns momentos, porque a gente vai falar de processos, então, de difusão celular, difusão na membrana, passagem de água, passagem de solutos, que a gente vai falar, então, osmose e difusão. Esse é o conteúdo da nossa próxima aula. Galera, foi um prazer ter aula com vocês. Tchau, então, e até a nossa próxima transmissão. Até mais, galera!